Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Nós estamos hoje para mais uma aula de História, Expedições da História, nono ano, de Gilberto Coutrin e Jaime Rodrigues. Pessoal, a nossa aula de hoje é o capítulo de número 2, vai falar a respeito do nascimento da República, certo? Então, o nosso foco hoje vai ser a história do Brasil. Vamos lá. Venha comigo. Pessoal, então vamos lá. A aula de hoje vai falar a respeito do nascimento da República. Como é que foi esse nascimento, né, da República aqui no Brasil? Vamos que vamos. Pessoal, primeiro nós vamos fazer aqui uma anamnésia. O que é anamnésia, professor Germano? Ficar colocando essas palavras difíceis que eu não entendo. Anamnésia é você se recordar, pessoal. Vamos lá. Como que aconteceu aqui a situação do Brasil? Vamos lá. Vamos primeiro falar a respeito da chegada do Brasil. Pedro Álvares Cabral, pessoal, ele vai chegar aqui no Brasil em março de 1500. Ele vai chegar, mas ele não vai desembarcar. Ele vai ficar lá no seu navio, certo? Lá na Bahia. Ele vai sair de Lisboa, pessoal, com 13 navios. E o rumo dele, pessoal, né? O foco dele era justamente as Índias. Né? Você aprendeu isso com certeza na sua aula de história lá pelo quinto ano, sexto ano. Justamente que vem falar sobre isso daí. Ele pega as cartas náuticas de Vasco da Gama. E aí ele erra o caminho e chega aqui no Brasil. Ele vai chegar em março de 1500. Porém, ele só vai desembarcar em 21 de abril do ano de 1500, que de fato ele vai sair tudinho, tal, desembarcar aqui no Brasil. Partindo disso daí, pessoal, o que é que vai acontecer? O Brasil ele vai se tornar colônia de Portugal, certo? Então, Dom João ele vai vir para cá, vai chegar no Brasil, justamente ele vai vir juntamente com toda a corte portuguesa, né, que ficava ali com ele. E aí, pessoal, ele vai vir meio que fugido, né, tendo em vista que ele estava num impasse com relação a Napoleão Bonaparte, aquela parte lá do bloqueio do Continental, certo? Se ele iria ficar a favor de Napoleão ou se ele ia ficar a favor dos ingleses, né? Nesse sentido aí. E aí ele resolve fugir para não ficar muito aí nem pro lado de A nem pro lado de B. E ele vai chegar no Rio de Janeiro em 8 de março do ano de 1808. E aí, pessoal, após esse episódio aí do Dom João, né, nós vamos ter aí aqui no Brasil o primeiro reinado, certo? Que vai ser de Dom Pedro I. As regências, né, que como Dom Pedro I ele vai renunciar ao trono e quem vai assumir vai ser o filho dele, o Dom Pedro II. Só que nesse período aqui, Dom Pedro II ele vai estar com 5 anos de idade, não vai poder governar. E aí vão ter algumas regências, né, algumas pessoas que vão estar regendo o Brasil, ou governando o Brasil nesse período. Né? E aí você deve lembrar da sua aula de história do ano passado, que as regências elas estão divididas em duas, né? As regências trinas e as regências unas, né? E aí, pessoal, nós vamos chegar no segundo reinado, que é o reinado propriamente dito de Dom Pedro II, certo? Então, aqui o segundo reinado já é do Dom Pedro II ou o Pedro de Alcântara, né?
como você aprendeu aí na sua aula do 8º ano de História. Certo? Então, pessoal, para a aula de hoje, eu queria somente trazer essa anamnésia, né, para você se recordar, para que assim a gente possa entrar justamente aí na Primeira República propriamente dita. Então, nós vamos ficando por aqui. Espero você na próxima aula, que nós vamos entrar de fato na Primeira República, tá ok? Tchau, tchau. Até a próxima.